A história começa antes mesmo de o sol nascer, completamente sobre a antiga Babilônia. O céu ainda está tingido de tons violeta e dourado, como se estivesse segurando a respiração para assistir ao destino de um único homem. A cidade, com suas torres altas e jardins suspensos, desperta lentamente, mas uma sensação diferente paira no ar, algo entre expectativa e mistério. E no meio de tudo isso, caminha Daniel, não como um guerreiro, não como um príncipe, mas como alguém que carrega dentro de si uma luz tão forte que até os muros parecem recuar para deixá-lo passar. Daniel é agora um homem respeitado, conhecido pela sabedoria, pela calma e pela capacidade quase sobrenatural de interpretar sonhos e mistérios. Mas, acima de tudo, é conhecido pela sua fidelidade inabalável. As pessoas o observam enquanto ele atravessa o pátio do palácio, alguns com admiração, outros com inveja silenciosa. Há algo nele, uma leveza na postura, um olhar firme, mas pacífico, como se estivesse sempre ouvindo, uma voz que ninguém mais pode escutar. E isso desperta sentimentos conflitantes em quem o cerca. O rei Dário, ao contrário de muitos, encontra conforto na presença de Daniel. O considera leal, honrado, confiável. O tipo de homem que qualquer rei gostaria de ter ao seu lado. Mas quanto maior a luz, maior a sombra que tenta apagá-la. E essa sombra toma forma no coração dos homens que dividem o conselho com ele. Homens que não suportam vê-lo ocupar um lugar de honra no governo. Eles conversam entre si em corredores estreitos, cochicham, lançam olhares tortos. São como serpentes esperando o momento certo para atacar. Ele é diferente demais, murmura um deles. O rei o escuta como se fosse enviado dos deuses, diz outro. Não podemos permitir que ele continue subindo, precisa cair antes que se torne intocável. Mas como derrubar um homem sem falhas? Um homem que não aceita subornos, que não mente, que não busca poder para si? Eles passam dias observando Daniel, procurando erros, fraquezas, deslizes, e então percebem: há apenas uma coisa que o move, apenas uma coisa que poderia ser usada contra ele: sua fé. Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias, voltado para Jerusalém, mesmo estando tão longe de sua terra. Uma prática tão simples, tão pura, mas que seria usada como arma pelos invejosos. Eles criam um plano sutil, perigoso e quase perfeito. Eles se aproximam do rei Dário com sorrisos falsos e discursos ensaiados. Dizem que todos os conselheiros concordaram em estabelecer um decreto especial. Durante 30 dias, ninguém poderia orar ou fazer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao rei. E como punição, qualquer um que desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Uma tradição cruel, reservada para traidores. O rei, lisonjeado e acreditando que o decreto fortaleceria a unidade do reino, assina o documento. O selo real aperta a cera quente, e assim o destino de Daniel é definido. Porque todos sabiam, ele jamais deixaria de orar. E, de fato, quando Daniel fica sabendo do decreto, seus olhos não demonstram medo. Não há tremor, não há dúvida. Ele sobe para seu quarto, abre as janelas em direção a Jerusalém e ora como sempre. A cena parece ter sido pintada para um livro de histórias. Luz dourada entrando pela janela, poeira dançando no ar, e Daniel de joelhos, com o rosto sereno, como se nada no mundo pudesse interferir naquele momento entre ele e Deus. Mas ele não está sozinho. Nos becos e nas sombras, olhos vigilantes observam cada gesto. Eles sorriem ao ver o que esperavam. Daniel está preso pelo decreto, um decreto impossível de ser revogado. No dia seguinte, os acusadores vão até o rei. Fingem tristeza, fingem preocupação com a lei, mas por dentro celebram. Revelam que Daniel quebrou o decreto. O rei Dário empalidece. O coração dele aperta. Ele tenta buscar alguma brecha, algum caminho para salvá-lo. Mas as leis dos medos e persas eram claras. Nenhum decreto assinado poderia ser desfeito. O rei passa o
dia em angústia, caminha de um lado para o outro no trono, murmura para si mesmo, pressiona as mãos contra o rosto. Ele sabe que Daniel não merecia aquilo, mas a armadilha havia sido perfeita demais. No final da tarde, guardas batem à porta. O rei não precisa que digam nada. O momento havia chegado. Ele caminha para a entrada da cova dos leões como um homem que carrega o peso do próprio fracasso. Daniel o acompanha com passos tranquilos, sem correntes, sem resistência. Apenas confiança. Uma confiança que quase parece iluminar o caminho. O rei olha para Daniel e sua voz falha, carregada de dor. Que o teu Deus, a quem você serve continuamente, te livre. Daniel apenas inclina a cabeça, como quem aceita uma promessa. A boca da cova se abre com um rangido pesado. O cheiro das feras escapa, quente, selvagem, ameaçador. Lá dentro, olhos brilham no escuro, músculos se movem. O som da respiração profunda dos leões ecoa como trovões abafados. Guardas empurram Daniel para dentro. Ele não cai. Ele desce com firmeza, como se estivesse entrando em um vale desconhecido, mas não sozinho. A pedra é arrastada, cobrindo a entrada. Tudo fica escuro, silêncio. A noite cai, mas o rei Dário não dorme. Ele recusa música, recusa comida, recusa conselheiros. Ele fica acordado, olhando para o céu, esperando por algo, talvez por um milagre. Enquanto isso, dentro da cova, algo acontece. Algo que nenhum dos acusadores imaginou. A escuridão é imensa, mas uma luz suave preenche o ambiente. Daniel, sentado sobre as pedras frias, sente uma presença ao seu lado. Uma figura brilhante, suave como a aurora, firme como uma muralha. Um anjo. Ele põe a mão diante dos leões e as feras, gigantes, musculosas, majestosas, recuam como gatinhos sonolentos. Seus rugidos se transformam em suspiros. Eles se deitam perto de Daniel, como se estivessem guardando-o. A paz ali dentro é tão profunda que parece impossível que se trate da mesma cova terrível. Enquanto isso, na cidade, as primeiras luzes do amanhecer surgem. O rei corre, literalmente corre até a cova. As vestes se arrastam no chão, a coroa quase cai, mas ele não se importa. Ele grita antes mesmo de a pedra ser movida. Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus pôde te livrar dos leões? Silêncio por um breve momento, apenas o eco da voz dele voltando dos muros. Até que, de dentro da cova, uma voz tranquila, firme, viva, rompe o ar da manhã. Meu rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. O rei fecha os olhos e deixa escapar um suspiro que parece libertá-lo de uma noite inteira de dor. A pedra é removida. A luz invade a cova. Os leões piscam, tranquilos, como se tivessem passado a noite em paz absoluta. Daniel se levanta sem um arranhão, sem poeira nas roupas. Ele sorri para o rei e algo muda no coração de Dário, algo profundo e eterno. Ele ordena que Daniel seja tirado dali e que seus acusadores recebam a punição que tentaram direcionar a ele. Antes que possam protestar, eles compreendem que não foi Daniel quem caiu naquela cova. Foram eles mesmos que cavaram seu próprio destino. Dário então escreve um novo decreto, não de morte, mas de vida. Que todos no reino temam o Deus de Daniel, porque ele é vivo, permanece para sempre e o seu poder não tem fim. Uma declaração tão poderosa que ecoa pelas ruas, pelas casas, pelas caravanas viajantes e atravessa gerações. A história de Daniel não é apenas sobre leões, é sobre coragem quando o mundo inteiro está contra você. É sobre fé inabalável, mesmo quando tudo parece perdido. É sobre a certeza absoluta de que mesmo na cova mais escura, você nunca está sozinho. E é exatamente por isso que essa história chega até nós hoje, para lembrar que nada pode calar a voz de alguém que confia completamente em Deus. E agora eu quero saber de você, qual parte dessa história mais te tocou? A coragem de Daniel, o poder do milagre ou a transformação do rei? Comenta aqui embaixo, deixa o like,
para ajudar esse canal a crescer e se inscreve para não perder os próximos episódios épicos do Reinos da Bíblia. Cada história vai ser uma nova aventura e eu quero você comigo em cada passo dessa jornada. Vamos continuar juntos, explorando os mistérios, milagres e reinos que a Bíblia revela. Até o próximo capítulo.